sobre a avaliação especial, né, o conteúdo de literários da avaliação especial do segundo bimestre e do segundo ano. Então, bom, primeiro a gente vai falar sobre a primeira geração do romantismo brasileiro. Então, assim, essa geração, ela vai ficar conhecida como a geração nacionalista ou indianista. E no contexto histórico, a gente vai ter então aí a proclamação da independência política do Brasil em 1822, certo? E com isso a gente vai ter uma tentativa de estabelecer uma independência cultural e artística do Brasil em relação à Europa, em relação a Portugal, ok? Só que ao mesmo tempo a gente também vai estar tentando integrar o Brasil nesse círculo de cultura e arte ocidental europeia. E bom, a gente vai ter então aí uma tentativa de criar uma identidade nacional para os brasileiros, certo? Então a gente vai ter um distanciamento da imagem dos colonizadores e de tudo que remetesse aos colonizadores em si. E para isso a gente vai ter então uma valorização de aspectos e símbolos tipicamente brasileiros. E então a gente vai ter aí um nacionalismo, né, e também um ufanismo, que seria então um patriotismo excessivo ou exacerbado. E isso vai levar então aí a uma idealização da pátria, ok? Bom, e a gente também vai ter aí como característica, né, da primeira geração do romantismo a cor local, que seria então uma valorização da fauna e da flora brasileiras. E também um indianismo, que no caso seria então uma valorização da figura do indígena. Só que esse indígena ele vai estar sendo representado de uma forma idealizada, de uma forma que atendesse aos interesses burgueses. Ele vai ser representado de forma burguesa, assim, a moda burguesa, vamos falar assim. E bom, a gente tem também um autor representativo que no caso vai ser o Gonçalves Dias, ok? Bom, um exemplo aqui de poesia da primeira geração do romantismo é Canção do Exílio, certo? Do Gonçalves Dias. Então vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. Então, assim, é uma coisa importante para entender, né, esse poema é que ele escreveu enquanto ele estava em Portugal. Então, quando ele fala lá, ele está se referindo ao Brasil, e quando ele fala aqui ou cá, ele está se referindo a Portugal. Então, o que a gente consegue ver é um caráter bastante nacionalista e também ufanista, né, em algumas partes, especialmente aqui nessa segunda estrofe. E também a gente vai ter aí a cor local, né? E então o que acontece? Ele está de fato valorizando o Brasil e colocando o Brasil numa posição acima de Portugal. Então ele está de fato exaltando, né, a pátria dele, que é o Brasil no caso. Agora, a segunda geração do romantismo brasileiro. Então, nessa segunda geração, a gente vai ter, né, que ela vai ficar conhecida como ultrarromantismo, ou byronismo, ou até mal do século. E ela vai acontecer, então, aí nas décadas de 1850 e 1860. E nesse momento, a gente vai ter um enfraquecimento dos ideais nacionalistas, certo? E, bom, a segunda geração do romantismo vai sofrer influência do byronismo, que era uma literatura, então, aí marcada pela valorização da liberdade, do desprendimento das convenções sociais e pela valorização dos sentimentos. E tipo, recebe esse nome porque faz referência ao Lord Byron, certo? Mas, bom, então o que a gente vai ter nesse ultra-romantismo? A gente vai ter, então, aí uma valorização da subjetividade individual. Então, nos textos, a gente vai ter, então, aí bastante sentimentalismo, subjetivismo e até um egocentrismo, certo? Porque o que acontece é que esses poemas, né, esses textos, eles acabam ficando centrados, de fato, bastante no eu lírico e no que o eu lírico sente, nos seus próprios sentimentos, ok? Bom, a gente também vai ter aí uma idealização da amada e um certo medo de amar, porque o que acontece? Essa amada, ela vai ser representada, retratada de uma forma angelical e etérea. E isso faz com que essa amada ela esteja em um plano das ideias, certo? Ela não esteja num plano material e físico e terreno. Parece que ela é apenas uma ideia, esse relacionamento, ele nunca vai chegar a se concretizar, certo? Porque a gente tem então aí a criação de um amor inalcançável, justamente pelo fato de que a amada, né, ao ser idealizada, ela se tornava inalcançável ao eu lírico, ok? Bom, a gente também vai ter um pessimismo, né? Isso que vai dar o nome de mal do século, ultrarromantismo. E bom, a gente vai ter então aí uma morbidez, um culto à morte. E a morte, ela vai passar a ser vista como uma forma de se escapar dos problemas da vida, né? Ou de, enfim, de todos os sofrimentos da vida terrena. A gente também vai ter uma visão muito maniqueísta, certo? Ou seja, uma visão marcada por extremos. Porque assim, o eu lírico ele tá
se autopiedando e no outro momento ele tá satirizando a si mesmo, certo? Então a gente tem aí um eu lírico que vai da autopiedade, autoironia. A gente também tem uma amada que é idealizada de forma... que é idealizada, né? E depois a gente tem uma amada que é completamente satirizada. Então a gente não tem aí muito um meio termo, ok? Nesses textos. E o autor representativo seria então aí o Álvares de Azevedo. E aí a gente tem aqui um texto dele, né? No caso, soneto. E, bom, vamos ler, né? Então ele fala assim: Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, uma lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Então ele tá falando assim, olha, tá de noite, né? E bom, a gente tem uma descrição de uma atmosfera que parece bastante fúnebre, certo? E parece até que a mulher tá morta, até porque o verbo embalsamar, ele também diz respeito aí a uma técnica de conservação de cadáveres, né? Então a gente pensa, nossa, será que essa mulher tá morta? Mas na real não, ela tá apenas dormindo, né? Como ele revela aqui no último verso da primeira estrofe. Aí a gente vai para outra. Era virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada que em sonhos se banhava e se esquecia. Então, aqui, quando ele fala nuvens, cadê? Nuvens da alvorada, a gente tem então aí que o dia ele está amanhecendo, certo? E ele tá falando assim, nossa, essa mulher ela está banhada em sombras, né? E, bom, ela é uma mulher virgem, né? Ela tem um caráter bastante idealizado, né? Ela é representada assim de forma angelical, né? Como ele próprio mesmo fala aqui, né? Era um anjo. Bom, depois. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando, não te... Ah, resvalando, pera. Aí o que ele tá falando aqui, então? Com o amanhecer, né? Essa mulher ela passa a ser mais iluminada pela luz, então o eu lírico consegue enxergá-la melhor e parece que ela vai se tornando cada vez mais e mais e mais bonita. E ela tá seminua, certo? E aí agora a última estrofe. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. E como eu falei, né, a gente consegue ver então aqui esse caráter sentimental, né, bastante expressivo aqui pela pontuação com os pontos de exclamação, certo? E bom, ele tá falando, nossa, você é tão linda, eu morreria por você, eu vivo por você, certo? Eu morro por você. E esse poema, ele acaba antes que o eu lírico consiga alcançar essa mulher, certo? Antes que ele consiga chegar até ela ou concretizar um relacionamento amoroso com ela. Isso é uma marca, né, do ultrarromantismo, porque como a gente consegue ver, essa amada é representada de forma idealizada. E isso faz com que ela se torne inalcançável a ele. E, portanto, esse poema vai acabar antes que ele consiga alcançá-la, porque de fato ele não conseguia alcançá-la, porque ela estava num plano das ideias, ok? Agora, a terceira geração do romantismo brasileiro. E vai ficar conhecido como condoreirismo, certo? Porque vai fazer referência à ave condor, certo? Que era uma ave, então, que criava uma imagem artística de liberdade, por conta do voo alto que ela tinha, e também de consciência, porque esse voo alto da ave, ele permitia, então, que os autores tivessem aí uma visão mais ampla e panorâmica do mundo, certo? Isso trazia consciência a eles, clareza à visão de mundo deles. E bom, no contexto histórico, o que estava acontecendo? A gente tem aí a segunda metade do século XIX. E a gente vai ter aí muitas discussões abolicionistas e republicanas, ok? E, bom, a gente consegue observar, né, claramente uma influência do liberalismo político europeu. E, bom, o que os autores vão fazer vai ser várias críticas à sociedade brasileira, especialmente no que diz respeito aí às questões abolicionistas e republicanas, ok? E no condoreirismo, né, nessa terceira geração romântica, a gente vai ter o desenvolvimento de duas vertentes literárias, a poesia social e a poesia amorosa. No caso, a poesia social, ela vai defender a liberdade dos escravos, ela vai defender os oprimidos, que seriam então essas pessoas socialmente vulneráveis e frágeis. E a poesia social também vai defender o fim da monarquia, ok? Agora, a poesia amorosa, ela vai retratar, né, relações amorosas materializadas, ou seja, que de fato vão se concretizar, certo, num plano físico, não vão mais ficar no plano das ideias, que nem no ultrarromantismo. E a gente vai ter então aí uma abordagem sensualizada e também um amor sem culpa, né? Diferentemente, por exemplo, do barroco, em que esse prazer carnal era condenado pelos autores. Aqui não, ele vai ser exaltado, né? E bom, no que diz respeito à forma, né, da poesia da terceira geração, a gente vai ter então uma linguagem formal e exaltada, certo? A gente vai ter um vocabulário erudito, uma pontuação expressiva e emotiva, né, com aqueles pontos de interrogação, ou de interrogação não,
exclamação. A gente vai ter metáforas, hipérboles, paralelismo, comparações e apóstrofes também, certo? E o autor representativo vai ser o Castro Alves. Agora vamos ver um exemplo, né, da poesia social do Castro Alves, e que está dentro, né, dessa terceira geração do romantismo. Então a gente tem aqui o poema Navio Negreiro. Eu peguei algumas estrofes aqui que eu acho que ilustram bastante essa crítica à sociedade, certo? Então vamos lá. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da roda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Então, o que ele tá falando aqui... Ah, esqueci de mencionar no começo, mas nesse poema ele vai descrever, então, aí um navio negreiro que ele encontra no mar, né? O lírico, ele tava voando numa ave e ele vai avistar esse navio, né, no mar, e ele vai começar a especular sobre o que estava acontecendo ali. Ele vai começar a ver as cenas ali de como os escravos eram tratados pelos marinheiros. E ele vai também tentar descobrir de onde era esse navio, né? De a que nação ele pertencia. Mas, bom, nessas 3 estrofes que eu acabei de ler, o que ele basicamente falou então que o pátio do navio, né, estava todo sujo de sangue e ele conseguiu ouvir, né, tinir de ferros, os açoites estalando, homens negros como a noite horrendos a dançar, né, horrendos ali a serem dançando no sentido de serem torturados, de serem subjugados às vontades e aos desejos dos marinheiros. E quando ele fala aqui nessa outra estrofe das negras mulheres suspendendo as tetas, então, assim, as mulheres, elas tentavam amamentar suas crianças subnutridas. Só que o que saía dos seus peitos era sangue, não era leite, certo? E a gente tem outras mulheres que estão sendo espancadas, que estão sendo estupradas, que estão sendo violentadas pelos marinheiros, ok? E ria-se a orquestra irônica e estridente, ou seja, os marinheiros se divertiam com aquilo e pegavam a serpente, né, o açoite, e continuavam com a sua diversão. E, bom, aí a gente vai para uma outra estrofe, mais pro final do texto, que ele diz assim, então. Ele estava tentando descobrir, né, como eu falei, de onde era de que país era esse navio, e ele descobre que pertencia ao Brasil. Então vamos lá. Auriverde, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então, o que ele tá falando aqui, né? Nossa, eu descobri, então, que esse navio pertence ao Brasil, certo? Esse navio negreiro, em que essas atrocidades estão sendo cometidas. Pertence ao meu país, Brasil. Aí ele fala assim, nesses últimos versos aqui, né? Que seria melhor que a bandeira do Brasil ela houvesse se perdido, ou seja, ela houvesse sido derrotada, ela houvesse sido rasgada, no sentido de que então o Brasil era melhor que o Brasil não tivesse se tornado independente, do que se ele tivesse se tornado independente e continuasse compactuando então com esse tráfico negreiro. Então ele fala que ele preferiria a não independência do Brasil, né, ou seja, a, a continuidade, a manutenção do domínio português sobre o Brasil, do que o Brasil se tornar independente e continuar compactuando com essa atrocidade que era então o tráfico negreiro, ok? Então a gente consegue ver aí bastante subjetividade, né? Bastante sentimentalismo, né? Como a gente consegue ver com esses pontos de exclamação. E a gente tem uma crítica, né? Ao tráfico negreiro em si nesse texto. E, bom, a gente tem então a presença dessas ideias abolicionistas, ok? Agora, a poesia amorosa, que também é do Castro Alves, o exemplo que eu trouxe, que é o Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela corando murmurou-me, adeus. Então, o que ele está falando nessa primeira estrofe é que, bom, ele está descrevendo, né, o momento em que ele conheceu a Teresa e que eles estavam ali flertando um com o outro, né, se paquerando e etc. Aí depois,
Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro. Ainda beijando uma mulher sem véus, era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse conservando a presa. E ela entre beijos murmurou-me, adeus. Então, o que ele tá falando aqui nessa segunda estrofe, bom, ele e a Teresa já eram, né, um casal, e eles estavam felizes, e eles se amavam, e tem até quando ele diz conservando a presa, ou seja, eles não queriam se despedir, tinha muito dessa paixão inicial, né, especialmente dos relacionamentos, quando eles estão ainda no seu início, né, que enfim, os parceiros estão apaixonados um pelo outro. E, bom, aí depois na terceira estrofe. Passaram-se tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus, partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, ela, em soluços, murmurou-me, adeus. Então, o que ele tá falando aqui é que eles estavam lá, né, continuando o relacionamento tava amadurecendo, né, eles estavam crescendo, entendendo melhor os sentimentos uns dos outros, mas o que acontece é que o eu lírico precisa ir embora. Ele abruptamente tem que sair e tem que abandonar a Teresa, mas ele promete para ela que ele vai voltar, certo? E aí a gente vai para a quarta e última estrofe no caso. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca surpresa, foi a última vez que eu vi Teresa, e ela arquejando murmurou-me, adeus. Então, o que ele fala aqui é que ele cumpriu com a promessa dele, né? Passou bastante tempo, mas ele acabou voltando. E ele achava que ele ia poder, quando ele voltasse, ele ia poder restabelecer o relacionamento que ele tinha com a Teresa. Porém, não foi bem isso que aconteceu, porque quando ele volta, ele percebe que a Teresa já estava muito, muito e muito feliz com outro homem. Ela já estava em outro relacionamento. E ela não voltaria para ele, claramente. Tanto que quando ela o revê, né, porque ela acreditava que ele não voltaria, ela se espanta, porque ela achava que aquela promessa nunca se cumpriria, que ele tinha ido e nunca mais voltaria, né? Mas ela murmura adeus novamente, e bom, é a última vez que eles se veem, ok? Então a gente tem aí um exemplo, né, da poesia amorosa. E bom, é basicamente isso então que vai cair na prova de literários, mas não deixem de consultar os outros materiais, né, a apostila, o livro da Essia, e de reassistir as videoaulas se vocês acharem necessário. E bom, é isso. Eu desejo a vocês uma boa prova e bons estudos para vocês, tá bom?